fazer alguns comentários sobre hoje. Não vou falar especificamente de todo barra barra, mas do comportamento assim no geral do preço. Então, é um dia onde que eu, por exemplo, saí negativo no dia, não atingi o limite máximo aí de stop, mas atingi um meu limite aí de operações, então não fiquei confortável para continuar operando. Antes de comentar aqui o mercado, eu vou dizer mais ou menos o que eu fiz. Então, eu comprei essa barra aqui, ponto aqui, teste de ponto de rompimento, os 50 aqui por cento desse impulso. E é claro que o mercado estava chegando aqui nesse ponto forte, mas ele vem chegando aqui em duas pernas aqui, porque tem uma perda de máximo. Então eu comprei aqui para escalar, para comprar mais baixo, mas diante dessa continuidade desse comportamento, eu já estopei aqui pelo meio. Então isso aqui foi um primeiro stop, aí depois vendi aqui, essa barra, estopei aqui na continuidade, nessa barra aqui, quando voltou um pouco, deve ter dado um stop, eu acho, se não me engano, uns 200 pontos. Foi um outro stop e ainda depois fiz mais um trade final, mas foi com uma posição menor, que não deixou o dia ainda nem perto aí do positivo, que foi comprar aqui esse gap. Então comprei aqui, fiz uma parcial aqui. Quando o preço rompeu aqui, eu reentrei com essa parcial aqui novamente, e aí saí uma nova parcial aqui. E quando o mercado parou aqui por um tempo, eu saí do restante também no mesmo ponto. Então foi isso aqui, essas foram as minhas operações. E agora comentando sobre o mercado. Então, é um pulso forte de alta. Isso aqui de alguma forma você poderia até contar como duas pernas, ou isso aqui também como duas pernas, porque quando uma correção pode ir sim abaixo da mínima pelas regras da metodologia. Pode ir abaixo da mínima e ainda assim ser uma correção do primeiro impulso. Mas claro, aqui a maioria ia contar isso aqui como uma primeira perna e isso aqui como uma segunda perna. Reversões perto da abertura pela metodologia são comuns, vindo de duas ou três pernas. Claro que aqui o mercado estava bem forte, então você não espera isso aqui de continuidade. A média provavelmente iria segurar que o preço nessa região ia fazer um pullback para fazer um novo teste, mas acabou não acontecendo. Então, isso aqui surpreende muita gente e nesse momento você já tem um big up e big down. Então, comprar baixo aqui contra isso aqui também não é legal. Esperaria uma segunda entrada, talvez seria interessante, como essa barra aqui, ou essa barra aqui, ou até essa barra aqui, com o stop correto, todas elas acabaram levando ao teste ali de máximo. Ou pelo menos aqui a parcial, ou saída aqui no meio, caso a pessoa entendesse que fosse necessário. E aí depois a continuidade, como o mercado era lateral, se esperava que talvez que aqui alto para vender e ele deu oportunidade aqui para vender. Quem vendeu a primeira entrada, quem vendeu a segunda entrada, quem vendeu continuidade. Então o mercado deu aqui algumas chances, três que provavelmente eu faria se eu tivesse aqui no momento olhando o gráfico e se eu tivesse ainda operando no dia. Então, que não era o caso, porque eu já tinha encerrado meu dia antes. Mesmo se eu estivesse olhando, eu não ia fazer nada. A mesma coisa aqui para a parte da tarde. Se eu estivesse acompanhando em tempo real, esses comportamentos aqui, provavelmente eu teria feito algumas compras. E também provavelmente eu teria estopado. Porque para operar a gente precisa ser um pouco prático, assim, você precisa saber o que você opera e operar quando dá stop e quando vai para o alvo você tem que fazer as entradas parecidas, né? E assim, esse tipo, por exemplo, aqui de entrada, mesmo que fosse acima de barra, talvez até aqui, talvez não sei porque ainda não é tão baixo, mas considerando isso aqui tudo como sendo lateral, aqui você já tem o mercado perdendo urgência na queda e indo baixo na lateralidade. Então você tem padrões de entrada, você tem padrões de entrada. Esse aqui é um pouco mais difícil, mas esse aqui é bem melhor. Você tem padrões de entrada, três que provavelmente eu faria. Aqui você tem o edge, aqui em cima você já tem uma ideia do edge ou o edge parabólica, pode ligar assim. Claro que os toques não vão ser perfeitos, mas você tem essa ideia levando aqui para baixo na lateralidade, fechando gaps. Então você tem possíveis trades. E aí, claro, se alguém olhar aqui vai dizer, provavelmente que operou aqui, obviamente, estopou, o preço falhou em romper as linhas de tendência. E quem operou aqui provavelmente estopou, o preço foi mais baixo, então o correto era vender. Mas assim, você não sabe antes de acontecer. Então, se você vendeu aqui também tudo bem. Só que sempre entendendo que está vendendo baixo na lateralidade e vai precisar de risco retorno. Quem vendeu, por exemplo, essa barra aqui tentando buscar risco retorno, deixou o stop aqui acima e buscou duas vezes
vendeu aqui, por exemplo, deixou o stop assim, buscou isso aqui umas 2 vezes para baixo, conseguiu o risco retorno. Então tudo bem. Quem opera assim no longo prazo sabe que esse é um tipo de trade que gosta aqui de fazer, mesmo que ele fique baixo na lateralidade vendido. Se é um trade que você gosta de fazer, que você está vendo que provavelmente vai funcionar, porque você está operando a favor da tendência, então você tem ainda uma chance do preço ir abaixo, lá testar as mínimas, você faz o trade e fica tranquilo. Tanto se ele der stop, quanto se ele der alvo, você vai ficar tranquilo porque você sabe o que você está operando. Se você compra aqui, tem dias que você vai pegar isso aqui, talvez até lá na máxima novamente. E tem dias que você vai pegar isso aqui, talvez não vai nem fazer uma parcial igual foi hoje e vai, quem sabe, estopar depois. Então, são coisas para ir se observando. Um trade que também alguns talvez fizeram foi isso aqui. O preço veio abaixo aqui, chegou a dar um overshoot e ainda deixou aqui uma segunda entrada. Também um tipo de trade de ordem stop. Nesse caso, já bem baixo na lateralidade, abaixo praticamente da lateralidade. Claro, aqui é tarde no dia, então praticamente aqui é impossível, é difícil operar esses horários. Mas talvez um trade que também falhou. Então, sendo assim prático nas entradas, sabendo o que você faz, você vai fazer os trades hoje e amanhã e depois de amanhã, vai fazer isso por um ano todo e aí depois você vê o resultado final. Não adianta colocar muito peso somente em um trade. Por exemplo, eu já vou mostrar exemplos desses trades aqui funcionando. Tanto esses aqui da compra, quanto esse aqui da venda, por exemplo, que eu fiz, porque isso aqui é uma surpresa em relação à primeira puxada, tudo bem, mas reversões no começo do dia são mais normais, então isso aqui poderia ser uma reversão e tem um comportamento muito forte, então você tem uma correção e uma segunda perna aqui seria bem normal, então quem vende aqui ou quem vende essas barras aqui de compra, provavelmente se ia conseguir mais alguma coisa. Hoje não aconteceu, mas tem outros dias que aconteceram. Eu vou mostrar isso agora. E os exemplos que eu vou mostrar agora são exemplos do último mês, aí, ou dos últimos 2 meses no máximo. Então, são coisas bem recentes. Então, esse aqui é um dia, então, que fique aí na memória aqui, para quem está observando. É uma lateralidade que quando veio baixo, que o mercado não comprou ela, ela rompeu para baixo. E aqui, quando fez um impulso forte, o mercado não vendeu essa primeira correção, ao contrário, ele foi para cima. Então, quem vendeu aqui não deu certo. Então, vamos ver aqui alguns outros exemplos. Isso aqui, por exemplo, é um dia de reversão na abertura com continuidade. Então, isso aqui foi parecido com hoje, mas sem aquela lateralidade inicial. Então, olha a diferença. O preço subiu, duas pernas, second leg trap. Essa aqui daria para contar só assim mesmo, talvez já é suficiente. E aí o mercado surpreende, dá um impulso forte, também quebra a média móvel, parecido com hoje, e faz duas aqui barras pelo menos nessa direção, para aqui por um tempo. E quem vendeu até mesmo as barras de compra, funcionou bem, deu certo, você conseguiu pegar aqui o teste da mínima e até mais um pouco. Então funcionou legal isso aqui quem vendeu. E aí depois o preço faz aquele comportamento reversível, parecido com o que fez hoje, até chegar aqui o gap, deixa barras padrões de entrada, barras de sinal, o edge. Quem comprou aqui, o preço não deu continuidade, deu errado, essas compras não funcionaram, e aí o preço fez um impulso forte para baixo. Então continuou caindo aqui até perto do fim do dia. Então, ou seja, um padrão que muito parecido com o dia de hoje, nesse dia aqui ele funcionou. E esse outro aqui aconteceu parecido com hoje. Parecia uma wedge, estava baixo aqui em alguma coisa, nesse caso no gap, você entendia que talvez era para comprar, e se você comprou deu errado. Então isso aqui também foi parecido com hoje, porque hoje também quem fez esse tipo de trade aqui acabou dando errado. Então, que é mais ou menos essa ideia aqui. Aqui. Quem vendeu aqui hoje deu errado, isso não fez aqui, não deu essa continuidade mínima aqui. E quem comprou aqui também esses padrões, hoje também deu errado, igual nesse exemplo que eu mostrei, não deu essa continuidade. Então, deixa eu tentar mostrar, acho que tem mais um exemplo aqui. Esse aqui é o que eu mostrei agora, e tem esse outro exemplo aqui. Então, olha as semelhanças, coisas o último mês aí, acho nem uns 30, 40 dias esses dois exemplos. O preço abriu, duas pernas fortes, a reversão não é tão difícil de acontecer na abertura, já comentei. Impulso forte, surpreende todo mundo. Olha a volta, bem parecido com o do exemplo anterior. É outro dia, é muito parecido, mas é outro dia. Quem vendeu essa barra de compra ou vendeu abaixo dessa barra, deu certo também, porque isso aqui foi muito forte.
teve alguma continuidade. Então, mesmo que você vendeu só para testar a mínima, você já conseguiu aí um risco-retorno interessante, já conseguiu o teu trade. E deu um pouco mais ainda. E aí depois o mercado começa a fazer aquele comportamento parecido com o comportamento que fez hoje. Aqui um tipo de wedge, que você liga aqui as linhas, ou pega daqui mesmo, do começo do dia tem uma wedge, baixa em alguma coisa. Nesse caso aqui também baixa no gap. E aí, aqui quem comprou essas barras, olha a continuidade. Foi isso aqui para cima. E aí depois foi mais, fez uma correção e foi mais. Então, assim, nesse caso funcionou isso aqui e também funcionou depois a tentativa de reversão baixa em alguma coisa. E no exemplo anterior aqui, que também é do último mês, funcionou isso aqui, aquela primeira venda, funcionou essa aqui, e essa aqui da compra baixa aqui no gap não funcionou, veio abaixo. No dia de hoje, dá para se dizer que foi talvez um dia mais difícil, um pouquinho mais complexo, porque não funcionou isso aqui, essa venda de alta probabilidade que para quem vendeu aqui, ou para quem vendeu aqui, ou para quem vendeu abaixo de barra, não funcionou nem para testar a mínima. E essa tentativa de reversão aqui baixo na lateralidade também não funcionou. Talvez lá abaixo no gap vai funcionar, mas é que aí já foi muito longe. Porque aqui, quando você vê aqui uma, duas, três, quatro tentativas de abaixo, já são muitas tentativas. Depois de duas ou três, você já começa a desistir da compra. Porque se você está comprando aqui, por exemplo, você já levou um stop. Comprou aqui, ele já levou dois stop. Aí já vai dar uma segurada, porque você está vendo que talvez esse dia aqui vai falhar. E você vai ficar tranquilo se falhar e levar o stop, porque no longo prazo você sabe como você opera e os riscos de retorno que você busca. E você sabe que às vezes vai dar errado, porque tem dias aqui que dá errado. Ó. E aí, só que vai ter esses outros dias aqui que você vai operar daquele formato de jeito parecido, num padrão parecido, e você vai pegar isso aqui tudo de retorno. E quando desce stop, o teu stop vai ficar aqui para baixo, ou um pouco mais baixo. Então você pegar isso aqui de stop, ia pegar muito mais risco retorno. A mesma coisa esse dia aqui que deu errado é a mesma coisa hoje. Quem comprou aqui, por exemplo, quem comprou aqui, colocou talvez o stop aqui para baixo, talvez até foi estopado, não conseguiu nem o parcial, foi estopado, mas no dia que der certo, talvez você vai trazer até aqui em cima uma parte da posição. Então é isso, não dá para querer fantasiar que você vai acertar sempre, porque é, você vai acertar algumas vezes e outras você vai errar. E aí, quem já sabe disso, quem está lembrado dos dias recentes, quem está lembrado dos padrões recentes que aconteceram e quem está lembrado desses resultados aqui positivos ou negativos, vai ficar tranquilo caso dê certo ou caso dê errado. E é por isso que a gente não alavanca toda a posição em um trade só querendo resolver a vida. Porque se você acertar, vai ser interessante, mas vai ter outros dias vai dar errado. Ou vai ter outros dias igual hoje, inclusive que foi mais difícil ainda, deu errado assim, todos os padrões mais recentes que vem funcionando deram errado. Esse aqui deu errado, as compras deram errado para quem fez. E claro, não é só coisa que deu errado hoje, deu outros trades que funcionaram bem. Quem operou esse rompimento aqui, essa barra aqui, era um trade operável, eu decidi não operar, faltou um pouquinho ali de comportamento de preço para eu entrar, resolvi ficar de fora. Quem operou isso aqui deu super certo, pegou um ótimo trade. Quem operou aqui o topo duplo, que ainda estava na tela aí operando, operou esse topo duplo, deu super certo. Então, tem outros padrões que funcionaram. Quem comprou essa barra aqui, fechamento da barra de venda, deu super certo. Eu acho difícil que alguém tenha comprado. Quem comprou a segunda entrada, que era ter um trade talvez aceitável, deu certo. Esse aqui eu até operei, mas eu comprei aqui, por exemplo. Ou seja, quem comprou aqui num gap baixo na lateralidade, igual eu comprei aqui, deu certo. Então tem coisas que dão certo no dia, tem coisas que não dão certo. E aí você vai fazendo teus trades ali e no longo prazo, um dia fecha positivo, outro dia fecha positivo, outro dia fecha 0 a 0, outro dia fecha um pouco negativo, mas no longo prazo, fazendo coisas que fazem sentido, a ideia é que a conta feche.